Olá, tudo bem? Nessa aula de hoje, a gente vai dar continuidade ao estudo dos gráficos cartesianos. Aula anterior, a gente trabalhou o gráfico cartesiano das equações de primeiro grau. Como sempre, ali na descrição desse vídeo, eu vou colocar o link desta aula se você quiser retomar esse assunto, se ainda não viu este conteúdo. É bem importante o entendimento do conteúdo das equações de primeiro grau em relação aos gráficos cartesianos para depois entrar nessa parte da aula de hoje. Então, se acaso você tem a necessidade, vá lá, assista primeiro aquele vídeo dos gráficos cartesianos do primeiro grau, para depois vir para cá assistir do segundo grau, ok? Então, bora facilitar? Vem comigo! E aí, pessoal, tudo bem? Já para começar, não esquece daquela curtida aí no nosso vídeo para valorizar o nosso trabalho, para a gente conseguir também chegar a mais pessoas. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações. Toda segunda e quinta nós temos vídeos novos no canal. Maravilha? Vamos trabalhar então? Acompanhe comigo. O gráfico cartesiano de equações de primeiro grau, claro que ele vai partir de uma premissa básica. A equação de segundo grau, que é uma equação com essa característica, y igual a x² mais bx mais c. Veja que você tem aqui um x², que deixa claro que trata-se de uma equação de segundo grau. As variáveis são o x e o y. O x é que define o grau da equação. Muito bem. Aquela observação de sempre, né? O A necessariamente precisa ser diferente de zero, por motivo óbvio, né? Se esse A fosse zero, você teria 0 vezes x², que ia dar zero, o x² iria simplesmente sumir e deixaria de ser uma equação de segundo grau, ok? Então A, evidentemente, tem que ser diferente de zero. E tanto A quanto B quanto C, que aparecem nessa expressão, nessa equação de segundo grau, evidentemente eles têm que pertencer ao conjunto dos números reais, ok? Muito bem. Aqui eu trago um resumo para facilitar a tua vida do comportamento gráfico de uma equação de segundo grau. Uma equação, como eu já mostrei, y igual a x² mais bx mais c. Então vamos lá. Vamos para o primeiro gráfico. Esse gráfico que está aí à sua esquerda da tela. Veja que neste gráfico nós temos uma parábola. A característica de uma equação de segundo grau é produzir uma curva em formato de parábola. Esta parábola, ela, no caso dessa primeira que nós estamos analisando, ela tem a concavidade, a abertura para cima. Isso acontece sempre que o A for positivo, ou seja, for maior que zero. É esse A mesmo aqui da expressão, tá? O termo que vem na frente do x², se ele for positivo, se ele for maior que zero, na construção gráfica você vai ter uma concavidade para cima. Se acaso nós tivermos o A negativo, que é o caso do teu gráfico à direita, um A negativo, a concavidade estará virada para baixo, ok? Então, no caso do A positivo, você tem o comportamento do gráfico que está aí à esquerda da sua tela. Caso contrário, se o A for negativo, você terá esse comportamento com a concavidade aberta para baixo. Perceba que há um eixo imaginário aqui na vertical, tá aqui, ó, esse eixo em laranja, que é o chamado eixo de simetria. O eixo de simetria, ele divide exatamente ao meio os dois lados da parábola, uma com concavidade crescente e outra com concavidade decrescente. No caso da abertura para cima, você terá aqui à esquerda com cavidade decrescente e à direita com cavidade crescente. Então o vértice é exatamente o ponto de inflexão. É aquele ponto em que esse eixo imaginário, esse eixo de simetria, vai tocar a curva, ok? O mesmo vale aqui para o teu gráfico à direita, quando a concavidade é para baixo. A diferença é que na concavidade para baixo, o ramo à esquerda é crescente e o ramo à direita é decrescente. Pessoal, para calcular o valor desse vértice, aqui está a equação. Nós vamos trabalhar aí os exercícios sobre isso. Na parte x, ou seja, no eixo horizontal, você obtém a coordenada fazendo menos b sobre 2a. E é o b e o a ali embaixo da expressão ax² mais bx mais c. Enquanto que a parte y da expressão
Lembre-se que um par ordenado sempre é x, y. Para achar o y, a posição vertical em que esse vértice se encontra, você vai aplicar menos delta sobre 4a, independentemente da concavidade ser para cima ou para baixo, ok? Rapidinho, olhando aquelas observações que eu coloquei ali embaixo. Observação 1, tá aqui, ó. O vértice V é o ponto de inflexão da curva, onde o eixo de simetria toca a curva. Acabamos de comentar isso, né? Observação número 2. C, esse C aqui mesmo da equação, o C, o termo independente, ele é o ponto Y em que a curva toca o eixo das ordenadas, o eixo Y. Aqui na figura que eu montei, a gente não percebe isso, porque eu peguei apenas uma parte da curva, da parábola. Mas imagine que essa curva em algum momento toque o eixo Y. Esse ponto em que ele tocar o eixo Y, em termos de valor de Y, é o próprio valor do termo independente, é o próprio valor do C. Tranquilo? Imagine que o gráfico viesse aqui e tocasse nesse ponto. Aqui não seria diferente. Imagine que o gráfico viesse aqui e, por exemplo, tocasse neste ponto. Este ponto, em termos de valor de Y, seria o C. Ou seja, na realidade, o ponto C acontece quando a curva toca o eixo Y, ou seja, quando a minha abscissa, o meu valor de x vai ser exatamente zero, porque quando eu tenho esse ponto em cima do eixo Y, o teu x vale zero. Tranquilo? Maravilha? Então vamos lá, pessoal. Nada melhor do que a gente trabalhar alguns exercícios para clarear isso aí. Eu nessa aula especificamente trago 3 modelos de exercício, cada um tem uma significância muito interessante, então fica aí, acompanhe o vídeo até o final. Vamos começar a trabalhar? Acompanhe comigo. Veja bem, o primeiro exercício que eu dou, eu apresento uma equação y igual a x² menos 4. E eu peço para você construir um gráfico cartesiano que descreve o comportamento da equação. Então, pessoal, a exemplo do que nós trabalhamos quando a gente montou o gráfico cartesiano da equação de primeiro grau, a gente sabe que para a gente construir o gráfico, a gente precisa de pares ordenados. Ou seja, a gente vai atribuir alguns valores para x e através da equação a gente vai descobrir o correspondente valor da ordenada, ou seja, do y. Montados os pares ordenados, a gente vai lá, joga no gráfico e consegue construir então a visualização gráfica dessa equação. Maravilha? Então nós vamos fazer isso. A exemplo, repetindo, do que eu fiz lá no vídeo anterior sobre os gráficos de primeiro grau, nós vamos atribuir sempre 5 valores para o x. O menos 2, o menos 1, o 0, o x igual a 0, só deixa eu dar uma apagadinha nisso aí, aqui. Então o x é igual a 0, vamos lá. X igual a 0, deixa eu me encontrar aqui, caneta, isso. Então, x igual a 0, o x igual a mais 1 e o x igual a mais 2. Professor, é obrigado a usar esses números? Não. Mas normalmente se atribui esses valores aí, que são valores que costumam trazer a visualização do gráfico na parte central da construção dos pares XY, ok? Evidentemente, dependendo do comportamento da equação, a gente pode ter que usar valores diferentes. Aí você vai ter que fazer a análise de cada equação. No caso aqui, usando esses 5 valores de x, cabe perfeitamente. Vamos trabalhar então? Bom, a ideia é achar o y. Como é que a gente vai fazer para achar o y? A gente pega a equação geral que o exercício deu, que está aqui, não é isso? E substituímos o x para determinar o y. Então vamos lá. No primeiro caso, se o x é menos 2, então vai ficar menos 2 ao quadrado menos 4, perfeito? Só substituir o x lá dentro. Portanto, o meu y será menos 2 ao quadrado dá mais 4, menos vezes menos dá mais, não é isso? Então vai ficar 4 menos 4, e 4 menos 4 dá 0. Então perceba que eu montei o primeiro par ordenado. Quando x é menos 2, o y vai dar 0. Tranquilo? Sempre lembrando, par ordenado sempre é nessa ordem, x, y, ok? Vamos para o segundo ponto, x menos 1. A gente pega de novo a equação que foi dada, substitui no lugar do x o valor menos 1, aplica a equação e acha o valor do y. Então, olha só,
Menos 1 ao quadrado vai dar mais 1, ok? Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Aí, mais 1 menos 4 vai dar menos 3. Ou seja, se o x é menos 1, o y é menos 3. O segundo par ordenado está definido. Terceiro ponto, x igual a 0. Então, nós teremos y igual a x quadrado, vai ficar 0 ao quadrado, menos 4. Portanto, o meu y será 0 ao quadrado dá 0, 0 menos 4 dá menos 4. Então, nós acabamos de obter o terceiro par ordenado. Quando x é 0, o y é menos 4. Maravilha? Seguindo, para x igual a 1, substituo, então vai ficar 1 ao quadrado menos 4. Ora, 1 ao quadrado dá 1, 1 menos 4 dá de novo menos 3. Então, quando x é mais 1, o y vai dar menos 3. E quando x é 2, se eu substituir na expressão lá em cima, vai ficar 2 ao quadrado menos 4. Ora, 2 ao quadrado é 4, vai ficar 4 menos 4, que dá 0. Então, conseguimos o último par ordenado, quando x é 2, o y é 0. Beleza, gente? Viram? Então, é só pegar os valores que você atribuiu ao x, substituir lá em cima na expressão dada no lugar do x, e você vai achar o correspondente y. Muito bem, agora nós vamos montar o gráfico. Então, sigam comigo. Olha só. O primeiro par ordenado que nós temos está aqui, ó. É o x menos 2 para o y0. Então, x, eixo horizontal. X menos 2 é aqui. Ora, se o x é menos 2 e o y é exatamente 0, o ponto vai cair sobre o menos 2, perfeito? Porque quando um dos elementos do par é 0, o ponto cai sobre o outro. Muito bem. O segundo par ordenado está aqui, menos 1, menos 3. Então, x menos 1 está aqui, y menos 3 está aqui. Então, nós vamos usar a regrinha do paralelogramo, não é isso? E vamos juntar esses pontos. Você vai ter menos 1, menos 3, você vai chegar nesse ponto aqui. Tranquilo? Terceiro ponto, está aqui, ó. Quando x é 0, y é menos 4. Ó, x é 0, y é menos 4 é aqui embaixo. Se um elemento é 0, o ponto cai sobre o outro. Então, está ali o ponto, ok? Quarto ponto, vamos lá. Quando x é mais 1, y é menos 3. X mais 1 está aqui, y menos 3 está aqui. Então, nós vamos usar a regra do paralelogramo, e unir esses dois pontos. Está aqui o ponto, ok? E, finalmente, quando x é 2, está aqui o quinto ponto, o y é 0. x, 2 positivo, está aqui. Se o y é 0, o ponto cai sobre o x, ok? Muito bem, gente. Uma vez isto feito, agora a gente pode unir esses pontos. Veja bem, mesma coisa do exercício anterior, como eu estou fazendo o gráfico à mão, ele não vai ficar com muita perfeição, mas a gente vai conseguir ter uma noção clara do que acontece. Então acompanhe comigo, olha só. Eu vou juntar esses pontos. Eu venho aqui, passo pelo ponto, ok? Passo pelo ponto, passo pelo ponto e passo pelo ponto. Aqui a minha curva não ficou muito perfeita, mas a ideia é que você tenha aqui uma parábola. Ok, pessoal? Vamos fazer uma análise de algumas coisas em relação a essa parábola. Pessoal, acompanhe comigo, preste bastante atenção, porque agora vem informações bem importantes que a gente precisa conhecer quando a gente tem disponível o gráfico. Primeiro, as raízes da equação, isso nós já vimos no vídeo anterior sobre gráfico de primeiro grau, elas sempre acontecem onde a curva toca o eixo x, porque a condição para você definir a raiz de uma equação é o ponto em que o y é 0. Essa é a definição conceitual da raiz. Tanto é que ela também é chamada de zero da equação, porque o y nesse momento é 0. Veja bem, eu tenho dois pontos aqui em que o meu gráfico toca o eixo x, o eixo da abscissa. Exatamente quando x é menos 2 e quando x é mais 2. Então veja bem, na realidade eu consigo só observando a construção gráfica, a partir do momento que ela está feita, definir as raízes. As minhas raízes são x1 igual a menos 2 e x2 igual a mais 2. Você percebeu? Então, muito importante lembrar disso. Tanto numa equação de primeiro grau, que é uma reta, quanto na equação de segundo grau, que é uma curva, que é uma parábola, o ponto ou os pontos que tocam ou que toca a reta do eixo x define a raiz da equação, porque lá o teu y nitidamente aqui, ó, o teu y vai ser igual a 0, vai ser 0. Maravilha? Então, sempre cuidado com isso aí. Aqui nós temos uma equação de segundo grau,
duas raízes. Tá ali as duas raízes, menos 2 e mais 2. Outro detalhe importante. O ponto, lembram que eu expliquei antes, em que a parábola faz a inflexão, é o vértice da parábola. Bom, observando a minha figura aqui, apesar da construção, como eu falei anteriormente, feito à mão, ela não está lá com a maior das perfeições, né? Mas se eu observar aqui, ó, tudo indica que este ponto é o vértice da parábola, é o ponto de inflexão. Se eu observar esse ponto aqui, na realidade é o ponto 0 menos 4, era esse ponto aqui, não era? Ó, quando x era igual a 0. Tem como a gente saber se realmente é ali? Tem. Lembro? Eu havia colocado para vocês aí no início desta aula a equação para cálculo do vértice. O vértice você calcula dessa forma. O x é menos b sobre 2a e o y é menos delta sobre 4a. Então, se eu pegar a expressão que foi dada, identificar o valor do a e do b, eu consigo calcular o vértice. Vamos pegar a expressão e observar aqui em cima. Ó. A expressão é y igual a x² menos 4. Lembra que isso aqui, na realidade, é uma equação de segundo grau, por causa do x², não é? E uma equação de segundo grau é ax² mais bx mais c. Pessoal, é só comparar. O termo que está na frente do x² é o a. Quando ele não aparece, ele é 1, não é isso? É o elemento neutro do produto. Então, eu já sei aqui que o meu a vale mais 1. O que comprova já de cara que parece que tem lógica. Porque lembram, quando o a é maior que 0, é positivo, a concavidade tem que ser aberta para cima. E olha o gráfico, não foi uma concavidade para cima que deu? Beleza? Muito bem, o b. Se você olhar, o b é o termo que multiplica x. Quando eu olho para essa equação que foi dada, eu simplesmente não consigo enxergar um termo em x. Isso significa que aqui, pessoal, tem essa expressão aqui escondida, 0 vezes x. Porque 0 vezes x dá 0 e esse termo some. Então, se isso é verdade, o termo que está na frente do x é o 0. E o termo que está na frente do x, conceitualmente, é o b. Então, aqui eu tenho que o meu b vale 0. Então, veja bem, na observação da expressão, eu consigo enxergar o valor do a e do b. E se você tem o valor do a e do b, você vai conseguir calcular o vértice. Vamos lá? Então, vamos calcular a parte x do vértice primeiro. O x, pelo que eu acabei de apresentar para vocês, é menos b sobre 2a. Então, olha só, o x vai ser menos o b, está aqui, ó, o b vale 0, sobre 2 vezes o a, está aqui, o a vale 1. Então, você vai ter 0 sobre 2, que dá 0. Esse negativo não vai fazer a menor diferença. Então, veja bem, do meu vértice, eu já sei que o x vai valer 0. Compara aqui em cima, a gente não tinha visto que esse valor era o vértice, olha aqui o valor do x, mas 0. Percebeu? E o y para achar é menos delta sobre 4a. Então, vamos anotar isso aqui. O y é menos delta sobre 4a. Você pode estar se perguntando, professor, quem é esse delta? É o delta do teorema de Bhaskara, lembra? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos calcular o delta primeiro, e aí depois a gente vem aqui e acha o y. Acompanhe comigo. Então o delta será, quanto que vale o b? Está aqui em cima, ó. Achamos que o b vale 0 por comparação da equação. Então fica 0 ao quadrado menos 4 vezes. Quanto que vale o a? Está aqui, ó. O a vale 1. Aí você vai dizer, mas professor, eu não tenho c. É só comparar aqui, pessoal, ó, na expressão. O termo independente não é o c? Está aqui, ó. O termo independente, que no caso seria o c, é menos 4. Para calcular o delta, o c é importante, ok? Então, vezes menos 4. Cuidado com esses sinais, hein? Muito bem, então o delta vai ser, você faz o quadrado primeiro, 0 ao quadrado dá 0, vai sumir, e agora você faz o produto aqui atrás. Menos 4 vezes 1 dá menos 4, menos 4 vezes menos 4 dá mais 16. Esse é o valor do delta. Para que eu achei o delta, pessoal? Para eu achar o y do vértice, não é isso? Então vamos lá. Então o y será, cuidado que aqui tem um sinal negativo na frente, menos o delta, que é 16, então vai ficar menos 16, sobre 4 vezes o a, que é quanto? 1. Então veja que o y vai ficar menos 16 sobre
4. Ora, menos 16 sobre 4 dá menos 4. Olha aqui em cima, pessoal. Não foi exatamente isso que a gente viu? Que esse ponto aqui era o vértice onde o x vale 0. Está aqui, ó, x vale 0. E onde o y vale menos 4. Menos 4, ou seja, o vértice é 0 e menos 4. A gente já havia enxergado isso aqui em cima. Percebeu? Quer dizer, pessoal, o vértice aqui, no caso, como ele foi bem no ponto de inflexão em cima do eixo y, era o ponto em que o x era 0. Olha aqui, ó, x igual a 0. Maravilha? Beleza? Bem importante esse exercício, né? Eu acho que é interessante depois você voltar, revisar esse exercício com cuidado, porque tem informações muito valiosas que a gente desenvolveu aí ao longo da resolução dele. Maravilha? Vamos adiante? Segundo exercício, acompanhe comigo. Aqui tem um outro detalhe bem importante que eu estou explorando e que você precisa estar atento para perceber. Vamos lá, então? O exercício é parecido com o anterior. Ó. A partir da equação y igual a menos x² mais x menos 1, ou seja, foi dada uma equação de segundo grau, apresente o gráfico cartesiano que descreve o comportamento da equação e aponta os valores da raiz. Aqui, especificamente, eu peço os valores da raiz. Então, a gente vai ter que apresentar o resultado, ok? Então acompanhe comigo. Nós sabemos que para montar o gráfico a gente precisa definir os pares ordenados para jogar lá. Lembram? A gente atribui os valores menos 2 para x, menos 1 para x, 0, 1 e 2. Aí o que eu faço com isso? Substituo na equação que foi dada, perfeito, e acho o respectivo y que vai me dar o par ordenado. Vamos trabalhar então? Então, no primeiro caso, o y será x, que é menos 2, então olha lá a expressão lá em cima. Cuidado com o sinal, ó, vai ficar menos 2 ao quadrado, cuidado com o sinal. Olhando a expressão lá em cima, mais o x, que no caso é menos 2, de novo, cuidado com o sinal, menos 1. Pessoal, se eu operacionalizar isso aí, acompanhe comigo, eu já vou fazer direto. Menos 2 ao quadrado vai dar mais 4, não é? Menos 2 vezes menos 2 mais 4. Só que tem um negativo aqui na frente. Então isso aqui, essa parte aqui vai dar menos 4. Aqui mais com menos 2 fica menos 2. Então olha só, vai ficar menos 4, menos 2, menos 1. Menos 4 com menos 2 dá menos 6, com menos 1 dá menos 7. Tranquilo? Então veja, o primeiro par ordenado, na realidade, ele vai ser x menos 2, y menos 7. Ok? Vamos adiante? Para x igual a menos 1, mesma coisa, vai lá e substitui o x da expressão que foi dada. Então o y vai ficar menos 1, aquela historinha do cuidado com o sinal, né? Mais o x, que é menos 1, de novo, cuidado com o sinal, menos 1. Então vamos lá, já vou fazer direto, acompanhe comigo. Menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, que dá mais 1. Só que tem um negativo lá na frente, então essa parte aqui vai dar menos 1, ok? Aqui, mais com menos dá menos, então também fica menos 1. Então vai ficar menos 1, menos 1, menos 1. Menos 1 com menos 1 dá menos 2, com menos 1 dá menos 3. Então o teu y vai dar menos 3. O segundo par ordenado vai ser x menos 1, y menos 3. Ok? Vamos adiante. Para o x igual a 0, mesma coisa. O y será, substituindo, menos 0 ao quadrado mais 0 menos 1. Só substituir lá em cima na expressão, ok? Então, acompanhe comigo. O meu y será 0 ao quadrado dá 0. Menos 0 mais 0 dá 0. Sumiu. Esse 0 também sumiu, então só sobrou menos 1. Então, o y é menos 1. Então, o terceiro par ordenado, quando o x é 0, o y é menos 1. Show? Vamos adiante? Para o x igual a 1, substitui. Cuidado com os sinais, né? Menos 1 ao quadrado, mais 1, menos 1, ok? Portanto, o meu y será, acompanhe comigo, 1 ao quadrado dá 1, só que tem um negativo na frente, ficou menos 1. Aí fica menos 1 mais 1, que dá 0, e sobrou um menos 1 lá atrás, então o y dá menos 1. Então, veja bem, quando o x é 1, o y é menos 1, ok? Seguindo, o último ponto, x igual a 2. Se eu substituir na expressão, vai ficar menos 2 ao quadrado, mais 2, menos 1. Vamos lá, fazendo direto. O y será 2 ao quadrado, 4. Só que tem um negativo na frente, fica menos 4.
Aí fica menos 4 mais 2, que dá menos 2. Com menos 1 dá menos 3. E então o último par ordenado, quando x é 2, o y é menos 3. Está aqui, ó, quando x é 2, o y é menos 3. Então, pessoal, pares ordenados definidos, vamos para a construção do gráfico. Acompanhe aí. Primeiro par ordenado, aqui, ó. Quando x é menos 2, o y é igual a menos 7. Então, vamos procurar aqui eixo x. Menos 2 está aqui, certo? Eixo y, menos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui embaixo, não é isso? Menos 7. Y negativo. Usa a regrinha do paralelogramo, não é isso? Você vai fazer esses valores se encontrarem. O ponto em que eles se encontrarem é exatamente o ponto do par ordenado. Maravilha? Vamos lá, segundo ponto. Quando x é menos 1, y é menos 3. X menos 1 está aqui, menos 1. Y menos 3 está aqui. Regra do paralelogramo, você vem aqui, traça, junta as linhas, no ponto em que elas se encontram, você tem o ponto do par ordenado, ok? Terceiro ponto, está aqui, ó. Quando x é 0, y é menos 1. Então, cuidado. X é 0, y é menos 1. Quando um dos termos é 0, o ponto cai sobre o outro. Então, está aí, no menos 1. Maravilha? Quarto ponto, aqui, ó. Quando x é mais 1, y é menos 1. X mais 1 é aqui, ó. Y menos 1 é aqui. Então, você vai traçar a regrinha do paralelogramo e você vai obter este ponto, né? Quando x é 1, o y é menos 1. Deixa eu só conferir se a gente fez certinho aqui. Menos 1 mais 1, é isso aí. E, finalmente, quando... Então, vamos só deixar mais claro esse ponto, tá aqui, né? E, finalmente, quando x é 2, o y é menos 3. Então, x2 é aqui, y menos 3 é aqui. Regra do paralelogramo, eu junto os pontos, eu vou ter essa configuração. Muito bem, pessoal. Os 5 pontos definidos, agora eu vou construir a curva. Como nos exercícios anteriores, como eu estou fazendo à mão, fica um pouco mais complexo fazer com precisão, mas vamos tentar demonstrar para ti como é que essa curva vai ficar. Ó, vou agrupando os pontos, eu venho. Aqui, pessoal, eu vou ter um problema. Você está vendo que o ponto vem para o lado de cá. Mas o meu gráfico não me deu a posição exata do vértice. Ele me parece ser por aqui. Lembra? O vértice é o ponto de inflexão, de mudança de curvatura. Ou seja, ela está crescente, ela vai vir para decrescente. Então, mais ou menos nesse ponto vai ser o vértice. Aí ele faz a inflexão e observe que ele vem para cá e segue. Está aí a minha parábola. Este ponto aqui é o vértice, ok? Mas, pelos valores que eu trabalhei ali, eu não consigo chegar com nitidez exatamente qual é o ponto de inflexão. Tem como descobrir isso? Tem, né? Como é que a gente faz para achar o vértice? Acompanhe comigo. O vértice, a parte x é menos b sobre 2a e a parte y é menos delta sobre 4a. Então, se você tiver esses valores aqui, você consegue descobrir o vértice. Para isso, o que você faz? Você pega a equação geral que o exercício deu e identifica o A, o B e o C. A gente sabe que uma equação de segundo grau, né, pessoal? Ela é ax² mais bx mais c. Então, eu creio que está claro para você que o meu A está aqui, quando ele não aparece elemento neutro, o A vale menos 1. O que o B está aqui, como ele não aparece, ele também é um elemento neutro, B vale mais 1. E o C, que é o termo independente, está aqui, ele vale menos 1. Pronto. Se eu tenho o A, B e o C, eu tenho condições de calcular o par ordenado do vértice. Vamos trabalhar então? Vamos começar pelo x. O x vai ser menos b sobre 2a. Vamos lá, como a gente tem o b e o a, fica fácil. Cuidado que esse sinal é da expressão. Vamos olhar aqui em cima, quanto que vale o b? 1. Então vai ficar menos 1 sobre 2 vezes o a. Aqui em cima, quanto que é o a? Menos 1. Então, vezes menos 1. Bom, pessoal, isso vai ficar menos 1 sobre menos 2. Menos com menos dá mais, significa que o x vale meio. Então, no meu vértice, a parte x vale meio. Está faltando achar o quê? A parte y. Para você calcular o y,
lembre-se que o y, como está descrito ali em cima, ele vai ser menos delta sobre 4a. Preciso achar o delta, relembrando do teorema de Bhaskara. Quem é delta? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Como eu defini aqui o valor do a, do b e do c, tá fácil, não tá? É só tomar cuidado com a operação matemática. Então vamos lá. O delta será o b, que é mais 1, vai ficar ao quadrado, menos 4 vezes o a, está lá em cima, menos 1, cuidado com o sinal, vezes o c, que é menos 1, cuidado com o sinal. Muito bem, então delta será, vamos resolver esse quadrado aqui, 1 ao quadrado dá 1. Aqui, vamos resolver esse produto. Menos 4 vezes menos 1 dá mais 4, mais 4 vezes menos 1 volta a dar menos 4, não é isso? Como o delta é a diferença entre os dois, 1 menos 4 dá menos 3. Ok, achei o delta para quê? Para achar o y do vértice. Então vai ficar menos, cuidado com o sinal, menos 3 sobre 4 vezes o a, que é menos 1. Vamos lá? Aqui, pessoal, menos com menos dá mais, então fica mais 3. Embaixo, 4 vezes menos 1 dá menos 4. Posso jogar o sinal para cima, então o meu y do vértice é menos 3 quartos. Então, se eu voltar para o gráfico, significa que o x aqui, ó, é meio, e realmente, se você olhar aqui, ó, fica na metade entre 0 e 1, o meu vértice. A metade entre 0 e 1 é meio. E o y é menos 3 quartos, negativo para baixo. 3 quartos, pessoal, é em torno de 0,75, quer dizer, mais ou menos na posição em que está o gráfico aqui, entre 0 e 1, 0,75. O meu gráfico, como foi feito à mão, a gente não consegue ter a precisão exata. Se você fizesse dentro das medidas tudo certinho, você ia achar exatamente o 0,75 negativo, ou seja, o menos 3 quartos. Tranquilo, pessoal? Então tá ali, tá vendo? Só que tá faltando mais uma coisa para fechar o exercício. O exercício pede o valor das raízes. Lembre, a raiz é o ponto em que a curva corta o eixo x. Pessoal, observe o gráfico aqui embaixo. A curva simplesmente não corta o eixo x. Ela não corta. Ela chega no menos 3 quartos e ela volta a descer. Ela não chega aí para x igual a 0. Ok? Para y igual a 0, onde ela cortaria o eixo x, o eixo das abscissas. Portanto, as minhas raízes x1 e x2, elas simplesmente não pertencem ao conjunto dos números reais. Eu não tenho valores de raízes para essa equação. Em nenhum momento nesta equação você vai chegar num ponto em que o teu y vai ser igual a 0. Se você tem dúvida e quer ter certeza disso, você pode pegar e aplicar o teorema de Bhaskara para essas raízes. Você vai ver que vai dar uma raiz negativa, que é uma indeterminação. Fechou? Maravilha? Bom, pessoal, são dois exercícios bem importantes que a gente resolveu. A aula está até mais longa por causa disso, mas nós ainda temos um terceiro exercício fundamental que eu vou resolver agora para terminar de tirar qualquer dúvida. Fica aí até o final, não esquece de dar aquela curtida para valorizar o nosso trabalho, né? Vamos ao último exercício para a gente fechar com chave de ouro essa análise dos gráficos de equações de segundo grau. Então acompanhe comigo. Qual é a proposta desse último exercício? Eu simplesmente não estou te dando a equação. No entanto, eu estou te dando o gráfico pronto. Então, por análise do gráfico, eu estou pedindo aqueles 3 elementos que aparecem lá na letra A, B e C. Então, vamos ver se é possível isso. Apenas com o gráfico, sem conhecer a característica da equação de segundo grau, se a gente consegue definir o que se pede. Acompanhe comigo, bem importante esse exercício, tá? Letra A, os valores das raízes. Pessoal, repetindo mais uma vez, as raízes de uma equação são os valores quando o y é igual a 0. Em resumo, quando a curva toca o eixo x. E isso, observe aqui, está acontecendo em 2 pontos. O x igual a menos 1 e o x igual a mais 1. Pronto.
sem ter a equação, sem cálculo nenhum, pela simples observação do gráfico, eu consigo definir as raízes. Então, na letra A, o meu x1, que é a primeira raiz, vale menos 1, e o meu x2, que é a segunda raiz, vale mais 1. Maravilha? Fechou? Imagina uma questãozinha dessa num vestibular, num Enem, num concurso. Sem te dar a equação, você, se tiver conhecimento dessas características da função de segundo grau, da equação de segundo grau, você consegue definir as raízes sim. Maravilha? Muito bem, letra B. Na letra B eu peço o par ordenado que define o vértice. Bom, vocês viram no que a gente já trabalhou nos exercícios anteriores, que para calcular o par ordenado do vértice, você faz isso aqui, né? Menos B sobre 2A e menos delta sobre 4A. Só que aí, moçada, tem um pequeno probleminha. Para você usar essas duas equações, eu preciso conhecer a equação para extrair de lá o valor do A, do B e do C. E ele não deu a equação. Então você vai ter que achar isso pela pura verificação do gráfico. E tá fácil, né, pessoal? O vértice não é o ponto da inflexão da curva. Aqui no gráfico tá claro que a inflexão da curva está acontecendo nesse ponto. Ele é o ponto que define, que ele traz a simetria entre o lado decrescente da curva e o lado crescente da curva. Estão percebendo? Então, este ponto aqui nitidamente é o vértice. Bom, o vértice eu preciso ter o valor do x e o valor do y. Mas isso não está difícil. Se você observar aqui, ó, o x é 0, está bem em cima do eixo y, significa que para esse valor, se você projetar a sombra no eixo x, cai exatamente no ponto 0 do x. Percebeu? Então o x é 0. Enquanto que o y está aqui, ó, está aqui o eixo y vale menos 1. Então está ali o par ordenado do vértice. Simples assim. Maravilha? Muito bem, vamos para a letra C. Aqui tem um ponto que eu havia comentado, creio que rapidamente no início da aula, mas eu não deixei claro para vocês. Então vamos lá. O ponto ordenado que representa o ponto em que a curva intercepta o eixo Y. O par ordenado, melhor dizendo, que representa o ponto em que a curva intercepta o eixo Y. Pessoal, nitidamente a curva está interceptando o eixo Y aqui, que é o vertical, exatamente no vértice. Então, nesse caso, o vértice é o próprio ponto em que a curva intercepta o eixo Y. Portanto, o ponto vai ser 0 menos 1, o próprio valor do vértice que a gente tinha visto na letra B. Só que eu quero colocar uma observação importante aqui. Este termo que está aqui atrás, ele na realidade é o próprio C lá da expressão ax² mais bx mais c. Pessoal, importante, no gráfico de uma equação de segundo grau, o C vai ser sempre o ponto em que você tem a curva tocando o eixo Y. Toca o eixo Y. Aquele valor de Y para aquele ponto é o próprio C. Assim como as raízes são os pontos em que a curva toca o eixo X, ou seja, o Y igual a 0, o C é o ponto em que o X tem que ser igual a 0. Está aqui, ó. Estão vendo que o X aqui é igual a 0? É o ponto em que a curva toca o eixo Y. Então, o C da minha expressão ax² mais bx mais c é, na realidade, esse ponto Y em que a curva está tocando o eixo Y. Maravilha, pessoal? Então, veja quanta informação importante a gente trabalhou nesses 3 exercícios. Eu sugiro que você, no momento oportuno, volte, revise esse vídeo. São muitas informações importantes e elas são extremamente úteis. Lembre-se que a gente trabalhou sob a perspectiva de ter a equação e montar o gráfico, assim como, nesse último exercício, ter o gráfico sem ter a equação e mesmo assim conseguir definir valor de raiz, valor de vértice e até mesmo o valor do C da expressão ax² mais bx mais c. Fechou? Então, maravilha, eu tenho certeza que pude te ajudar bastante. Fica o meu abraço e até a nossa próxima aula.